Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Cinema Etc. número 37. O Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Esquema Novo e o UOL Masculina, com produção da Cotonizio Podcasts, para falarmos de filmes, de aspectos do cinema e do impacto que isto tudo tem em nossas vidas. Se vocês ainda não conhecem os nossos projetos de origem, acessem culturadoria.com.br, almasculina.com.br e esquemanovo.com.br. E claro, para você ser avisado dos próximos episódios, siga o Cinema Etc. na sua plataforma de podcast predileta e fique atento às atualizações. Siga também o Cinema Etc. nas redes sociais, podcast Cinema Etc. no Instagram e também no Facebook. Além de mim, Rodrigo James, a escalação de hoje do Cinema Etc. conta com Carol Braga. Oi, gente, beijo pra vocês. Fernanda Ribeiro. Oi, gente, beijo pra vocês. Muitos beijos, cheios de esperança. E a volta do que não foi, Paulo Azevedo. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Eu tô aqui pra trazer dicas controversas, polêmicas. Eu voltei, gente! Não foi, mas voltou, não é isso? Mas 15 dias se passaram. Que eu não tô entendendo. É porque ele achou que a gente ia cortar ele do rolê, porque a gente não gosta dos filmes que ele gosta. Isso. Entendeu? Ah, tá, é verdade. Ele Isso se foi da despediu. cabeça dele. É, Coisa tudo na drama. cabeça dele. É. Drama, puro drama. Entendi. Puro drama. Mas vamos lá, gente, porque hoje vamos falar de um assunto que nos dá muito prazer, que é o cinema brasileiro. Mas ó, não vamos falar de qualquer filme brasileiro hoje não. Vamos falar do representante brasileiro no Oscar 2023, que foi escolhido esta semana pela Academia Brasileira de Cinema, na segunda-feira. O filme representa o Brasil no Oscar 2023 e foi uma decisão democrática e importante do júri, segundo a Bárbara Cariri, a presidente do júri, porque é um filme que trata de afeto e de esperança, da possibilidade de seguir sonhando em meio a tantas dificuldades econômicas e políticas. Claro, estou falando... calma, deixa eu falar um pouquinho da comissão. A comissão de seleção é formada por 19 membros, entre eles tem o Guilherme Fiuza Zenha, o Zé Geraldo Couto, Patrícia Pilar, Petra Costa, Ali Marcelo Muritiba. Serrado, Ali Muritiba e por aí vai. Estou falando de Marte 1, filme brasileiro, mineiro e de Contagem, feito pela Filmes de Plástico, produtora de Contagem, dirigido pelo Gabriel vulgo Gabito Martins e que está em cartaz em todos os cinemas, é ótimo, né? Está em cartaz em circuito nacional e já vou avisando que hoje este episódio do Cinema Etc. vai ser extremamente bairrista, gente. Por quê? Filmes de Plástico, Gabito, e todo mundo da Filmes de Plástico são um orgulho nosso aqui de Minas Gerais, não só pelos prêmios já conquistados, mas também pelos filmes sensacionais que tem produzido. Para quem não sabe, é a mesma produtora que fez No Coração do Mundo, que fez Temporada e tantos outros filmes. Já acessem aí o site deles, filmesdeplástico.com.br, mas que agora eu acho que talvez seja o voo mais alto que eles estão alçando, e fica aí o trocadilho com Marte 1, né? Porque finalmente eles chegaram lá no Oscar. Mas antes da gente entrar, deixa eu explicar, porque tem muita gente achando... estão na porta do Oscar, Isso, né? estão na porta do Oscar. Tem muita gente achando que eles já estão lá, tapete vermelho e tal. Deixa eu explicar como é que isso funciona. Cada país, nessa categoria de melhor filme internacional, o antigo Oscar de filme estrangeiro, agora é filme internacional, cada país, quem é premiado é o país. Então cada país indica um representante. Então o Brasil indicou o Marte 1 através dessa comissão que eu já falei. O que vai acontecer agora? Todos os países vão indicar, vão entrar lá numa lista na academia, e no ano que vem essa lista vai ser encurtada para uma tal shortlist, que vão ser 9 filmes. Eu tava procurando aqui, tem uma controvérsia que são 9 filmes ou 8 filmes, enfim.
vai ser encurtado para 9 filmes ou 8 filmes, dependendo do critério do ano. E aí sim, no dia das indicações ao Oscar, aí nós vamos saber se o Marte 1 vai ficar lá entre os 5. Na verdade, a gente vai saber antes se ele vai ser incluído entre os 9, né? Algum tempo antes a gente já vai ter essa notícia. Então, assim, o Gabito, Gabriel, o elenco todo ainda não colocaram os seus tuxedos e os seus vestidos longos para andar ali no tapete vermelho. Mas estão, assim, na porta, porque a partir de agora o filme precisa fazer uma campanha, né? O que é essa campanha? É o filme se tornar conhecido. Ele precisa ser lançado nos Estados Unidos, né? Que é critério para ser indicado ao Oscar. Não, ele a categoria internacional não. Não é, né? Não, a categoria internacional basta a indicação, é. Mas de qualquer forma, ele vai ser lançado. O filme já foi comprado pela Magnolia International, né? No ano passado, se não me engano. E ele vai ser lançado nos Estados Unidos e em todo o mundo de agora até o início do ano que vem, até o Oscar. Mas... Ô, James, diga. só para eu olhei aqui, no ano passado foram 15 filmes na shortlist do Oscar. 15 tá filmes vendo? internacionais na shortlist do Oscar. Isso vai mudando de ano a ano, é. né? Isso vai mudando de ano a ano. Então, a gente volta a essa informação assim que a gente tiver o número final, porque tem ano que é 15, tem ano que é 9, tem ano que é 8. Vamos ver direitinho quantos filmes vão ser esse ano, mas provavelmente a gente vai saber isso ao longo dos próximos meses. A gente já tinha programado, né, caro ouvinte, de falar sobre Marte 1 nesse episódio. E aí fomos surpreendidos com essa notícia na última segunda-feira dessa indicação. Então já estávamos todos aqui preparados para falar desse filme que, já vou dizendo, nos arrebatou. Então, para a gente começar a conversa, Marte 1 é um filme, já falei, do Gabriel Martins. E a sinopse dele é o seguinte: a família Martins vive tranquilamente nas margens de uma grande cidade brasileira após a decepcionante posse de um presidente extremista de extrema-direita, nem sei quem é. Sendo uma família negra de classe média baixa, eles sentem a tensão de sua nova realidade. Tércia, a mãe, reinterpreta seu mundo depois que um encontro inesperado a deixa se perguntando se ela é amaldiçoada. Seu marido, Wellington, coloca todas as suas esperanças na carreira de seu filho, Deivinho, que por pressão e querendo agradar o pai, segue as ambições dele, apesar de secretamente aspirar, estudar astrofísica e colonizar Marte. Enquanto isso, a filha mais velha, Eunice, se apaixona por uma jovem de espírito livre e questiona se é hora de sair de casa. Esse núcleo da família é formado pelo Carlos Francisco, que interpreta o pai, a Camila Damião, que interpreta a Eunice, a Rejane Lucas, que interpreta a Tércia, e o Cícero Lucas... Faria. Eu falei Rejane Lucas, não. Rejane Faria, que interpreta a Tércia, e o Cícero Lucas, que interpreta o Deivinho. E aí, quem quer começar a falar desse filme? Gente, eu vou falar de uma coisa pra mim que resume o filme todo. Eu acho que não me arrebatou, mas me trouxe uma esperança, assim, me deu uma possibilidade de vida. É aquele filme que resume o estado que a gente está vivendo há 4 anos, que é, aliás, resume muito. Acho que daqui a algum tempo, quando alguém vê esse filme, vai sentir o que foi esse baque dessa eleição desse presidente citado na sinopse. E mesmo assim, diante de tudo isso, a gente ainda poder sonhar, né? E sem spoiler, mas o final fala muito disso, né? De que um sonho não tem preço, né? E esse Deivinho, que pra mim é um David Bowie, é o Space Oddity, né? Assim, tem um ressignificado aí desse menino que, por mais que o contexto, as situações, o desejo do pai, da família, queira limitar as vontades dele, né? Não importa se ele vai realizar ou não esse sonho, o que importa é que ele está construindo um caminho para chegar num lugar para além daquilo que desenharam para ele, né? Eu fiquei arrebatada, porque a primeira coisa que eu acho que é uma aula de Brasil. É um Brasil que a gente sabe que existe, que a gente convive com ele, mas é um mergulho profundo no que é o Brasil.
E quando eu chorei muito nesse filme, porque eu fiquei pensando, quando o Deivinho conta para a irmã dele que ele quer ser astrofísico, eu fiquei muito engasgada de pensar quantos Deivinhos existem no Brasil, quantos meninos e meninas sonham em ser para além do que a condição social os impõe, quantos Deivinhos e Deivinhas existem nesse país e que não vão conseguir realizar o seu sonho. Eu acho que o que menos interessa ali, no final das contas, é o estado do governo, sabe? É qual governo que está ali. Eu não acho que o Gabriel, inclusive, ele quis discutir isso em nenhum momento. Eu acho que ele colocou aquilo ali para pontuar em que momento que ele gravou aquilo ali, que ele filmou aquilo ali. Eu não acho que aquilo ali é consequência desse desgoverno. Eu acho que aquilo ali é uma consequência do que é o Brasil. Essa eterna... eu li essa semana uma matéria da Deutsche Welle dizendo o que aconteceu com o Brasil. Um país que sempre foi um país da esperança, um país que sempre foi uma promessa, né, com toda a riqueza que a gente tem de gente, de comida, de biodiversidade, de tudo. O que aconteceu com o Brasil, que não é só desses últimos 4 anos desse desgoverno, não. É o que aconteceu com o país na história dele, sabe? E eu acho que o Gabriel, ele brilhantemente resumiu tudo aquilo ali. E eu acho que a história da esperança é uma condição é uma coisa meio anárquica do brasileiro, sabe? Eu acho que a história de você ter esperança é uma coisa meio... não vamos deixar, apesar de tudo, e não romantizando a pobreza, e não romantizando a desigualdade nesse país, que é muito grande, mas é que nenhum governo que seja melhor ou esse que é a morte... vai nos impedir de não ter esperança, sabe? Então, eu vi esse filme como uma aula de Brasil. Eu acho que todo brasileiro deveria ver, menos os bolsonaristas, que eu acho que eles, de fato, não entendem nada. Mas eu acho que é uma aula mesmo, e é não só de esperança, mas é uma porrada na nossa cara do que é, de fato, a vida da grande maioria dos brasileiros. E o mais importante, não achei que o Gabriel militou. Ele conseguiu fazer de um assunto muito difícil, muito árduo, de uma forma tão bonita, tão poética, sabe? Várias questões estavam ali, encaixadas ali, que eu, de fato, fui muito arrebatada por um roteiro um roteiro muito bem feito, muito bem amarrado, que compensou, inclusive, a falta de recurso para fazer uma superprodução. E o fato de não ser uma superprodução te levou ainda mais a mergulhar na história daquela família, a entender melhor aquilo ali. Eu achei o filme perfeito. Acho que a Academia do Oscar terá uma grande oportunidade de conhecer melhor esse país que todo mundo fala, que todo mundo quer saber, que todo mundo tá tentando entender, entendeu? Tá tudo ali. A pobreza, a desigualdade, a esperança, a alegria, a tristeza, aquilo ali é um pedaço do Brasil. Eu concordo com tudo que a Fernanda falou. Tudo. E assim, e é muito bom, né? Eu vou dividir minha fala aqui em 5 tópicos, assim. Porque eu parei para pensar nesses 5 tópicos quando eu fui escrever sobre Marte 1. E primeiro, eu vou falar sobre pertencimento. Eu não vou chamar de bairrismo, não. Eu vou chamar de pertencimento. Porque na sessão que eu tava, gente, foi tão legal. Na hora que apareceu uma senhora, uma menina que tava na sessão, virou e falou assim, olha a minha avó aí. Né? E eu achei isso maravilhoso.
tá não só com a avó dela, né? Ela vendo a avó dela na tela, mas vendo a avó dela em um filme que é isso tudo que a Fernanda falou, né? Que fala do Brasil, mas que é muito bem realizado, nos mínimos detalhes, dentro das condições. Eu não acho que Marte não tem nada capenga, sabe? Então esse lugar do pertencimento, o pertencimento das pessoas, da gente se ver na tela, da gente ver o nosso sotaque na tela, da gente ver cenas que são parecidas, pessoas que a gente conhece na tela, né, naquela produção, e ao mesmo tempo que eu vi as pessoas que eu conheço na tela, eu pensava assim, gente, como é que será que esse filme vai chegar no coração de pessoas estrangeiras, né? E aí você vê, isso aqui vai chegar pra eles lá, eu viajei, gente, eu pensei, se é tipo um Jojo Rabbit que emociona a gente, esse filme vai chegar no coração das pessoas estrangeiras que não vivenciam isso. Então essa questão do pertencimento é o primeiro lugar que me balançou quando eu fui. O segundo ponto é a qualidade técnica. Eu acho que o Gabriel, ele faz escolhas técnicas nesse filme de enquadramento, de fotografia, de tudo, né? Tudo tecnicamente. Que Só um adendo. Quando eu falo técnico, é porque a gente está acostumado, principalmente de mandar filmes para fora, de coisas muito, muito grandiosas, muito apoteóticas, muito... O próprio Central do Brasil, mesmo sendo também a história da realidade brasileira, ele é muito apoteótico. Cidade de Deus, né? Cidade de Deus. Não, né? Marte 1 é por isso que eu falo, é aquela coisa que você entra dentro daquilo ali, sabe? É minimalista, Nossa, as coisas e são tecnicamente, gente, as cenas, não vou falar spoiler para mas as cenas dentro da boate, o movimento da câmera dentro da boate, e aí a gente fala do Gabriel, porque o Gabriel Martins, o diretor, ele não é só diretor e roteirista, ele é um rapaz, um jovem realizador brasileiro que desde os, sei lá, seus 15 anos está estudando cinema e atua em todas as frentes do cinema. O Gabriel, ele é fotógrafo, Gabriel, ele é montador, então todo esse baterista dele, a gente vê no filme. Então a cena da boate, a cena das duas no apartamento, eu acho aquilo de uma beleza estética. A cor, a combinação das cores, a escolha das cores, os enquadramentos, é tudo muito bem escolhido. E muito bem realizado, né? Não é só escolhido, não. Aí a gente vai falar do elenco. Meu Deus do céu, o que é a Rejane nesse filme? Eu saí do cinema fazendo a campanha pra Rejane no Oscar, mas não vai rolar, porque aí sim precisa ter campanha. Aí sim, pra receber dinheiro, a indicação Carol. de melhor Aí atriz. Aí é dinheiro. Trata-se Pra de receber dinheiro. a indicação da melhor atriz, precisa ter estreia lá. Mas enfim, gente, o Rodrigo Oliveira, que já teve filme indicado ao Oscar também, que é brasileiro, vai produzir o próximo filme da Filmes de Plástico. Ele pode fazer umas pontes lá. Agora o Rodrigo tem que entrar na parada, gente. Ele tem que entrar. Né? Não sei como que vai entrar, não sei como é que isso funciona, não, mas eu tô aqui fazendo minha provocação. Porque agora dinheiro, Carol. Eu acompanhei a Bárbara na indicação do Babenco. Gente, até vaquinha rolou. É dinheiro, que a gente tem falado em vários episódios aqui. Não se trata da capacidade, do talento, da poesia do filme, de todos essas grandes coisas que a gente vê num filme dessa proporção de cinema independente brasileiro, no momento em que tudo está sendo destruído da cultura, tipo, vai ter que rolar uma vaquinha nacional, internacional. Mas independente da vaquinha, eu acho assim que a interpretação dela é digna de Oscar, que a gente está aqui há anos falando de Oscar. Eu acho que a Rejane, ela é o melhor papel da carreira da Rejane. Assim, vendo a Rejane, acompanhando a carreira da Rejane, tanto no cinema como no teatro, é uma atriz de 61 anos, e que está aí há muitos anos batalhando, né, fazendo teatro independente, fazendo cinema, as produções da Filmes de Plástico. E além de destacar o papel da Rejane, e principalmente todos são bons, eu achei os quatro protagonistas muito bons. E eu queria destacar uma outra coisa que é uma característica da Filmes de Plástico também, que é uma parceria afetiva que eles têm com pessoas que compõem o elenco. Então, você acompanha a trajetória da Filmes de Plástico, você vai ver gente que são pessoas que às vezes não são atores e que atuam, que ajudaram e que deram alguma dica, alguma conversa lá no início da carreira, e eles não esquecem e estão todos lá no filme fazendo suas participações afetivas. Isso é muito bonito, porque é um filme que fala sobre afeto também, né? Super! Então, isso é legal você analisar. Você analisa num ponto de vista mais técnico, mas aí quando você abaixa, você chega num ponto de vista afetivo, você fala, cara, e é isso que vai salvar o mundo.
É isso, essa colaboração, esse amor, essa amizade que eles têm, que tem com quem faz os filmes deles e estão todos lá. Outra coisa que o Paulo e a Fernanda já falou, concordo mais com a Fernanda, eu acho que a política nesse filme, é óbvio que é um filme muito político, mas eu vejo a política muito num caminho poético, assim, na forma como ele aborda a política é muito poética, é difícil fazer isso. É muito difícil fazer isso, porque ele não é panfletário, concordo com a Fernanda, ele joga panfleto na cara. Pelo contrário, e ele não fala só de política de eleições, etc. Ele fala de política de posicionamento, de mudança de comportamento do mundo, de mudança de cultura, né? E ele faz com humor. A gente já falou também aqui várias vezes, assim, como que o humor... Pra mim, uma das melhores cenas do Marte 1 é a cena do futebol na casa da coisa. Que a gente... É o filme que você consegue rir e chorar no mesmo filme, ele consegue conduzir o espectador nessas emoções, ele tem uma precisão muito grande no roteiro, né? Então eu acho que Martinho consegue. E a coisa que me emociona muito também é a importância da educação. O filme começa e falando, né, da importância... A educação salva também. Salva, gente. É isso, sabe? Mas, gente... Isso tudo é política. Eu vi uma entrevista do Gabriel que a questão do Bolsonaro é fundamental para essa história. O mal-estar que a personagem da Rejane vive durante o filme, não é porque não é militante que não é político. Assim, eu acho que a poesia, o Marcelino Freire falou isso num episódio da Masculina, que a Revolução na Angola começou com a poesia. E eu acho que esse filme trata da questão racial, porque é um elenco protagonizado por negros, sem abordar diretamente violência, racismo. Mas, para mim, bateu muito forte a questão, e eu concordo com essa fala do Gabito, quando ele fala que é crucial retratar este momento no mal-estar da Rejane, porque eu sinto esse mal-estar. Que tem a ver com essa política que a gente está vivendo de destruição, que a Fernanda falou que é uma política de morte. Eu acho que tudo ali é política. Mas tem uma alegria, né? O mais louco é isso, porque tem uma alegria. Mas a gente botou na cabeça, talvez, pelo próprio contexto do cinema brasileiro, que muitas vezes retrata a realidade de uma forma muito dura, muito da denúncia, que eu acho que já está passando um pouco isso há algum tempo em muitas produções, e a gente percebe, por exemplo, o próprio fato da menina estar estudando, né, uma menina negra, periférica, estudando direito. Isso já é político. Isso que eu achei foda no filme. Tudo é político, mas assim, política num lugar assim, gente... com base no afeto, com base na esperança. E pra mim, só encerrando, a cena que mais me diverti foi a do buraco. Aquilo ali eu capotei de rir no cinema. É verdade. Você sabe que eu não falei que esse filme ganhou 4 prêmios no Festival de Gramado agora, né? Não ganhou o melhor filme, mas ganhou melhor trilha sonora, o prêmio do favorito do público. E que mais? Prêmio especial da categoria Longas Brasileiros e melhor roteiro. E não é à toa que esse filme ganhou o melhor roteiro, não. O roteiro desse filme, segundo o Gabriel, ele começou a ser escrito em 2014, gente. Imagina. O filme foi filmado em 2018, nos últimos meses de 2018, ou seja, pós-eleição do Bolsonaro. E na minha cabeça, isso assim, viagem minha, não perguntei isso pra ele, não vi se ele falou isso em lugar algum. Eu acho que a eleição do Bolsonaro foi o toque que faltava pra ele amarrar esse roteiro, mas ainda, concordando com isso que vocês falaram, né? Só pra situar num momento da história do Brasil em que tudo tá desconectado. Né? As coisas estão desconectadas. Então a família vai seguindo essa trilha. É como se assim, ao longo de 4 anos de governo Bolsonaro, é como se a gente fosse não fala saindo... esse nome não, James. James. Desgoverno. Agora que você falou. Caiu a audiência. Tava tão bonito o episódio. Como se não fala esse nome não surge esse nome não. É como se ao longo de 4 anos de governo Biruliro, né, a gente estivesse... como a família Martins se desconectando e saindo dos trilhos. E eu acho que a gente é mais um motivo porque a gente olha para esse filme e se identifica, apesar da família Martins ter às vezes poucas, né, vocês já falaram, uma família negra de classe baixa, né, na periferia ali de Contagem e tal. Tem a ver com nós 4 aqui, por exemplo? Não. Né? Não tem a ver, nós não somos essas pessoas, mas a gente olha pra eles e tem tantas coisas que nas atitudes, no que eles pensam,
no que eles falam e no que eles vivem no dia a dia, que a gente se identifica tanto em atitudes, como a própria menina, né, a Eunice, que tá ali naquela dúvida se ela conta pros pais que ela é lésbica, que ela não é, que ela vai morar com a namorada. Todos nós já passamos por questões desse tipo nas nossas vidas, né? O próprio Deivinho, né? Que eu acho o personagem do Deivinho é uma representação ali de toda criança sonhadora brasileira. Qual porcentagem de crianças brasileiras não quiseram ser, sei lá, astronautas, né? O Deivinho quer ser um astrofísico, né? E eu acho que o Paulinho falou uma coisa que é um detalhe às vezes sutil, né? Mas que pra mim não passou desapercebido de forma alguma, é o fato da Eunice estar estudando direito. Quer dizer, apesar de tudo de ruim que tá acontecendo, né, ao longo desses últimos 4 anos por conta da pessoa que eu não vou dizer o nome de novo, existe esperança e nem tudo é ruim, gente. A gente consegue achar os caminhos em cima disso tudo, senão a gente não estaria vivendo. Senão a gente não estaria aqui fazendo um podcast, não estaria falando sobre cinema, não estaria vendo o impacto que o cinema está causando nas nossas vidas, como causou nesse filme. Então esse detalhe, né, pra mim é tão representativo e me deu aquela ideia que eu saí do filme falando que você pode ver o filme por esse lado, mas você pode não ver por esse lado também. Eu saí do filme e falei com quem foi assistir o filme comigo. Pra mim, esse filme, a primeira coisa que bateu agora que eu terminei foi: nesses 4 anos, tudo deu errado, mas tudo vai dar certo, gente. Tudo vai dar certo. A gente deu certo, gente. A gente tá aqui fazendo cultura. Eu me sinto... Eu sou Deivinho, eu vou fazer essa camiseta, porque eu acho que esse sonho de criança, eu tô lendo um livro que fala muito disso, assim, do quanto que a exaustão, a gente já falou tanto disso aqui, né, e também em conversas particulares, o quanto que a exaustão domina a gente, e eles vivem essa exaustão da sobrevivência, mas ter esse apoio também entre eles, né? Eu acho que essa família, eu acho que também tem uma coisa que a gente pode falar, que eu acho que é muito da família mineira também, né? Tem as tretas, a diferença, taranã, mas é muito esse ponto de apoio para onde a gente volta, né? E só um parênteses, cara, eu tava vendo as críticas internacionais, tipo, lá fora já tocou pra caramba o filme. Crítica no New York Times, Variety, na exibição em Sundance, então acho que trata de temas universais, né? E eu acho assim, é engraçado, quando o James fala que o roteiro foi feito em 2014, aí eu acho que isso corrobora o que eu penso assim, sobre o filme. Eu acho que se a gente assistir esse filme, se tivesse feito ele lançar em 2015, ele teria a mesma força, né? Agora ele ganha outras camadas por conta do contexto político. Se a gente, né, assistir em 2030, ele vai estar continuando com a mesma força, assim, porque eu acho que a força do Marte 1, ela não está relacionada ao contexto. O contexto, ele existe, mas a força do filme, porque ele está falando de pessoas, ele está falando com muita verdade dessas pessoas, ele está falando de relacionamento, ele está falando de família. É por isso que isso vai tocar o mundo inteiro. Eu tenho a menor dúvida que isso vai tocar o mundo inteiro. Porque ele está falando de coisas que são muito maiores do que um governo bosta desse, sabe? Que impacta, mas isso não é o filme. E eu acho que até reduzir o filme, ficar fazendo sempre essa conexão com o governo, porque o filme é muito maior do que isso. O filme é muito maior do que isso, e eu acho também, eu concordo, foi isso que eu falei, eu não acho que foi só um contexto mesmo, mas eu acho que é a história também de você, mais uma vez eu falo, e isso é também o Brasil, sabe? Eu acho que é uma família brasileira, sabe? É uma família... E que talvez um paralelo que você possa fazer é isso aí. É uma família que estava ali com a sua... Talvez desconectada dos seus afetos, ou um não enxergando o outro, que é mais ou menos o que a gente está passando aí há 4 anos, com um final que eu acho, isso é viagem minha, que eu viajei ali, que eu olhei e falei assim, gente, é um final que te olha e fala assim, olha, apesar de você... Amanhã há de ser outro dia. A gente vai continuar. A vida vai continuar, os afetos vão continuar, a esperança, é o que eu disse. Sabe, não há governo que
que tire a esperança dessas pessoas, sabe? Do afeto, dessa história da família, que no final das contas se conectou novamente, né? E eu acho que a gente, se Deus quiser, sabe, em março, dia 12 de março, quando o Oscar tiver aí, e quando Marte 1 tiver lá... A gente vai nem comentar, né, gente? A gente vai estar choro. falando que a esperança venceu, que o governo da morte caiu e que a gente vai ter esperança de um novo tempo, de uma nova era. O filme me passou isso no final. Quero agradecer ao Gabriel, porque eu saí dali renovada de esperança. O filme dele me deu esperança de que dias melhores virão. Essa situação vai passar. Eu quero falar mais, vou fazer uma profecia aqui. Nós vamos estar nós 4, dia 12, online, com champanhe, na nossa transmissão online, Gui. Isso aí. E vai estar outro latino-americano, argentino 1985, que bombou lá em Veneza com o Ricardo Darín, falando da ditadura na Argentina. Então vai ter 2 latino-americanos para mostrar que o hemisfério sul é que tá com tudo. É isso. Bom, você falou de crítica, né? Esse filme tá no Rotten Tomatoes com 8.2 em 10. É uma nota altíssima. E tá no Letterboxd com 4.1. Também é uma nota altíssima, o que mostra que as pessoas realmente estão... E se a gente for pegar Rotten Tomatoes e Letterboxd, é gente do mundo todo que já assistiu esse filme e tá fazendo crítica ali. Ou seja, ele tá realmente tocando nas pessoas. Ô, gente, eu acho importante a gente registrar aqui também, não só a gente falou do Gabriel, que é o diretor de Marte 1, mas falar que a Filmes de Plástico é uma produtora que também tem um modo de funcionamento, de trabalho coletivo, que é muito bonito. Então, vamos falar o nome dos outros sócios da Filmes de Plástico e fica o convite para vocês verem os outros filmes. O André Novaes Oliveira também é diretor, né? Todos eles fazem várias coisas. Tem o Maurílio Martins, né, o Martins, eu acho que é uma coincidência, ele não é parente do Gabriel. É coincidência. É uma coincidência. E o Thiago Macedo Corrêa, que é o produtor. Essa combinação, né, de 3 realizadores e produtores e um produtor executivo. O Thiago, acho que é o único que é o produtor executivo. É muito importante. E é isso, e essa parceria que faz com que a Filmes de Plástico avance a cada trabalho. Você percebe a cada trabalho um avanço técnico, um avanço de roteiro. Você vai perceber. A gente que está acompanhando desde o primeiro curta-metragem, você vai vendo. Cada filme é um melhor que o outro, que vai vindo um melhor que o outro. Né? No Coração do Mundo, que foi o anterior, é muito bom também. E então fica a dica. Eu acho que não sei se o Coração do Mundo está na Netflix, mas temporada, que é dirigido pelo André, tá na Netflix. Então veja temporada no Coração do Mundo e acompanhe a carreira da Filmes de Plástico, porque eu acho que está só começando. Eu já falei isso com o Thiago e eu acho que a Filmes de Plástico, a carreira internacional de festivais e etc., está apenas começando. Eles são jovens, né? E que tem muito a contribuir e entregar para o cinema mundial, não é só brasileiro, não. E só um parêntese, gente, é muito característico da cultura mineira. A gente tem vários exemplos em várias áreas, né? Do reconhecimento vindo de fora para dentro, né? Os curtas deles começaram a bombar lá fora, né? Em Roterdã, não sei o quê, até chamar atenção. Cannes, até chamar a atenção aqui da gente, né? Eu acho curioso a gente estar vendo um episódio falando de produtos audiovisuais de cultura, de língua não inglesa, e de repente cair aqui em Marte 1, assim. E eu queria só fazer um adendo, falei do elenco, mas não falei da grande estreia de Juan Pablo Sorín como ator no cinema, né? Que eu já sabia que ele estava nesse filme, né? Já tinha lido, mas cá entre nós... Maravilhoso, né? Simplesmente maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Spoiler, gente? Esse episódio vai ter que ter uma sessão de spoiler. Esperando Ué, eu tenho por que não? Pode falar. Aqui algumas cenas. Pode falar. Vamos lá, momento spoiler. Não, gente, não. Muita gente ainda não viu Marte 1. Então porque eu espero que agora de verdade, assim, amplie, né, as salas de cinema, o circuito, para que mais pessoas consigam ver o filme, né? A gente tá gravando isso aqui na terça-feira,
mas hoje me falaram que parece que ele já tinha um acordo com a Cinemark, que se o filme fosse indicado ao Oscar, né, fosse o representante brasileiro, a Cinemark ia disponibilizar a sala para eles. Então você tá ouvindo esse episódio aqui no dia 8, pode ser que ele já esteja aí na rede Cinemark, procure na sua cidade, ou então vai lá no site da Filmes de Plástico, vá no Instagram deles, que eles sempre disponibilizam as salas, que o filme tá disponível no Brasil inteiro, né? Tem de semana a semana, e aquilo que a gente falou na semana passada vale para esse filme também. Assista sempre nas primeiras semanas, filmes brasileiros, né? Porque tem a história da cota de tela e tal, e a primeira semana é muito importante pro sucesso de um filme. Eu acho que o Marte 1 já até passou, já fez a segunda semana, né? E agora ele, com essa indicação, vai naturalmente despertar uma curiosidade maior. Então mais e mais pessoas vão querer assistir. Eu acredito que o número de salas nessa semana já deve até ter sido ampliada. A gente conta pra vocês aqui nos comentários do podcast e tudo mais, certo? Certo. Além de Marte 1, o que mais vocês viram por esses dias? Eu quero falar de um filme, gente, que eu vi na pré-estreia aqui em São Paulo. Vai estar no Festival do Rio. Ainda não tem streaming que comprou esse filme. Chama Don Quixote. É um filme feito... Don Quixote. Que são eu atores. O elenco é 100% feito por atores portadores de síndrome de Down. Ah, tá. Gente, o filme é a história de um grupo de teatro que existe aqui em São Paulo e que é dirigido pelo Rafael Cortez, pelo Leonardo Cortez, desculpa, irmão do Rafael Cortez, do Rafa Cortez, e simplesmente eles, na pandemia, pararam as atividades, e aí o SESI São Paulo bancou a produção de um filme, eles foram para Tiradentes contar essa adaptação desse grupo de teatro que estava ensaiando Don Quixote. Gente, sabe aquele filme que você não sabe qual que você quer mais levar para casa? É tudo tão emocionante, é tudo tão incrível, bem realizado, a fotografia, a produção. E eles estão indo agora, todas as sessões em São Paulo, no SESI, gratuitas, estão esgotadas. E tá indo pro Festival do Rio com uma crítica de 5 estrelas da Folha. Assim, o filme é muito, muito, muito emocionante, gente. Tem que ver. E a gente fala assim, vou lá ver. Não, é um nível técnico... Os atores são carisma puro. As entrevistas dele, coloquem aí no Google que vocês vão se divertir. Eu vi. Porque... Você viu, Fê? Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, gente. Dá um Quixote, procurem e fiquem atentos aí. Maravilha. Maravilhoso. Mais algum? Eu esse final de semana vi Podreira. Olha, também pra eu tenho uma podreira também. Podreira, claro. Agora eu lembrei de uma podreira. Podreira. Gente, pelo amor Vamos de ver Deus. se é a mesma eu coisa. vi o documentário sobre o Festival Woodstock de 1999. Esse podreira seu tá bem chique. O meu é pedreiro Meu mesmo. Deus Não, do dela céu. não, Carol. Diz que é uma trevas. É trevas. É um documentário. Porque, assim, o Fire Festival, que é aquele documentário que eu amei, que é da galera que fez um festival caidaço e tal, não chega nem aos pés do que foi a sequência de erros e a coisa insana do que foi o tal do Woodstock 1999. Gente, só um spoiler. O negócio teve até... A galera botou até fogo no lugar, assim, sabe? Tudo errado. Da escalação das bandas de hard rock... mas é tudo errado. Diz que não recolhia lixo, né, Fê? Não recolhia lixo, não tinha água, comida caríssima. No primeiro dia os banheiros já estavam... Os banheiros já estavam horrorosos, as bandas muito loucas e botando mais querosene na galera. Não, tudo errado, gente. Tudo errado. Tá na Netflix. Mas assim... Tá na Netflix, vejam, quem gosta de documentário, quem gosta de música, quem gosta de saber dessas coisas. Quem viu Fire Festival,
fica a dica, é um nome inglês, mas assim, o Woodstock 1999, que vocês vão achar o documentário. É engraçado que eu já Tem uma tinha dica visto podreira. um documentário na HBO, mesmo assunto, mesmo festival, mesma podreira, que chama Woodstock 99 e a Netflix fez agora a série em 3 episódios. É a mesma coisa. Então tem um na HBO Max e tem esse da Netflix. Fala a sua podreira, Carol. Eu vi Rensga Hits. Ah, tá. O que é isso? Diz que é ótimo, isso? Carol. Oh, pois é, isso que eu tô dividida. Beleza, o que é Rensga Hits? Rensga Hits é uma série em, acho que 6 ou 8 episódios, que conta a história de uma menina que quer ser cantora sertaneja em Goiânia. Não vou saber o nome da atriz agora, eu sei que tem a Débora Seco, a Tia Má faz também essa série, os atores são ótimos, mas assim, direção de arte, sabe aqueles, parece cenário dos Trapalhões, sabe aquele negócio muito, muito, muito falso mesmo? A menina é a Alice Wegman. Ela é E foi boa. rodado lá mesmo, Carol, no Goiânia? Centro-Oeste brasileiro, no Aí estúdio. conta um pouco a história do bastidor dessa música sertaneja, que tem essas casas que esses compositores vão lá e tal, aí tem disputa das duas cantoras sertanejas. Eu achei muito doido, porque é o seguinte, eu não gosto desse tipo de música, eu tava querendo ver o negócio, apareceu lá, eu dei play e não consegui parar de ver, porque tem todo o drama, o melodrama, nossa, o negócio de novela mexicana. Comecei a ver, não parei, eu ri, me diverti e até cantei no final. Então você amou, Carol, você não tá dividida. Você não tá dividida. Não, é uma bela Não, podreira. gente, É uma bela podreira. Uma bela Gente, podreira. não é podre. Diz que já tem a segunda e a terceira temporada confirmadas por causa do sucesso do Mas negócio. tem que ter a segunda temporada. Como que não tem? Tem que ter, ué. Agora, afinal, ficamos no... Tem que ter. E o nome é isso, pronto, é gente. Rensga Hits. Rensga. Rensga. Por que chama Rensga? É porque Que Rensga Rensga? é um dos escritórios de agenciamento dessas cantoras. Ah, tá. Então, o que acontece? A sinopse básica, assim, a menina, ela na hora que ela tá indo casar, o primeiro episódio, primeira cena, ela tá entrando na igreja. E aí ela resolve entrar na igreja para desmascarar um noivo que tinha uma outra família e tava casando com ela. E aí a Lúcia Veríssimo é a mãe dela, na série. Aí ela fica muito decepcionada, resolve pegar a caravana da mãe dela. Isso agora, tá? A mãe dela tem uma caravana velhona lá. Ela resolve pegar a caravana da mãe dela e vai tentar a vida e ser famosa em Goiânia cantando. Pega o violão, sai de noiva, olha as coisas. Pega o violão, sai de noiva. No caminho, ela faz uma música, que ela é muito talentosa, compositora. Ela faz uma música, não tem dinheiro, não tem nada. Aí ela chega no boteco lá da Tia Má, que chama Carol, e fala, deixa eu cantar e você me dá um churrasquinho? Aí ela deixou ela cantar. Aí é isso. Aí ela canta lá a música dela, Caravan lá, que, enfim, aí eu não posso contar mais, que aí seria spoiler. Tá certo. Entendi. Globoplay. Ô, James, posso só fazer uma sapecada rápida aqui? A Fernanda vai até me ajudar nessa. Eu vi 2 séries suecas que eu tô apaixonado, gente. 2 dramédias. Uma é Gente Ansiosa, que é uma minissérie que a Fernanda me indicou, baseada num livro best-seller, que é genial. Eu não li o livro, diz que o livro é muito melhor, mas, enfim. Né, Fê? Que é a história de pessoas que vão visitar um apartamento que tá pra alugar, rola um assalto ali. E aí você fica nesses 6 episódios dessa série que tá na Netflix tentando, mais do que descobrir quem é o assaltante e por quê, todo o envolvimento das pessoas que estão ali, que são uma pior do que a outra. Uma pior do que a outra. É maravilhoso. Maravilhoso, gente. E a outra que é Amor e Anarquia, que tá na 2ª temporada. São 8 episódios de meia hora, viu, Carol? É sensacional. Ah, esses são bons. Com uma atriz protagonista, que é a Ida Endvall, que é maravilhosa. Essa mulher, eu estou apaixonado por ela. Conta a história de uma mulher que entra numa editora falida pra dar um upload, um upgrade de tecnologia, né? Essa editora numa crise do mercado literário. Lá ela conhece o menino do TI, que é um jovem de 22 anos, o casamento dela tá uma merda, e eles começam um jogo, a anarquia do título vem daí, começa um jogo que eles vão se colocando desafios. Então, spoiler, um desafio, ele fala assim, ela fala pra ele, você vai ser CEO hoje. E ele se comporta como CEO e ele tem que comportar até o final pra vencer o desafio.
Aí ele fala pra ela, então tá, hoje você vai andar o dia inteiro de costas. Parece bobo, mas as situações com o elenco sueco, com o jeito do humor sueco, é maravilhoso. E fora que assim, você se emociona na série também, porque tem todo um contexto familiar dela, enfim. Amor e Anarquia e Gente Ansiosa na Netflix. Pois bem, eu vi uma série documental que tá na HBO Max, que é The Last Movie Stars, que é a história do casal Paul Newman e Joanne Woodward. Olha, foi tão surpreendente essa série. Primeiro, a maneira surpreendente que a série foi feita, né? A série é dirigida pelo Ethan Hawke, e o Ethan Hawke, ele foi colega de uma das filhas ou do filho do casal, que durante a pandemia aproximou dele e falou: você não topa fazer um documentário sobre meu pai e minha mãe, não? E aí, ele foi conversando, e a história é o seguinte: o Paul Newman, na década de 80, quis fazer a sua autobiografia. E para isso, contratou um cara que já havia feito roteiros, né, de filmes dele, para fazer a autobiografia. E esse cara sentou e fez entrevistas com todo mundo que vocês puderem imaginar. Todo mundo envolvido, de Robert Redford a Gore Vidal, que era um dos melhores amigos do casal, né? Gente, todo mundo deu entrevista para esse livro. Só que o livro nunca saiu. Esse material, tudo isso gravado, tá? Fitas. Esse material ficou perdido na casa do Paul Newman até um belo dia que ele teve um surto no início da década de 90 e queimou as fitas todas. Aí você se pergunta, mas então como é que o Ethan Hawke conseguiu? Acontece que o roteirista, ele já havia feito transcrições de todas as fitas. Então ele tinha as entrevistas todas transcritas. O Ethan Hawke, durante a pandemia, aquela coisa de todo mundo em casa, né? Começou a fazer uma série de chamadas em Zoom pros amigos. E foi chamando os amigos para narrarem as transcrições. Então, por exemplo, o George Clooney faz a voz do Paul Newman. Então, tem o George Clooney fazendo o Paul Newman, tem a Laura Linney fazendo a Joanne Woodward, e ele gravou isso tudo via Zoom durante a pandemia, e aos poucos foi trabalhando no filme. Cena de arquivo é mato. Tem coisas ali inacreditáveis de arquivo de Hollywood. Tem todos os filmes do Paul Newman e tem a história do casal, que é um casal quase que único em Hollywood, porque eles ficaram casados quase que a vida inteira, né? O Paul Newman já havia sido casado, ele já tinha 3 filhos com a outra mulher, separou e casou com a Joanne Woodward, que é o grande amor da vida dele, e foram casados até os dois morrerem. E é muito engraçado porque a Joanne Woodward, ela era mais famosa que ele quando eles se casaram, mas aos poucos ela foi, não por imposição da família, ela foi por vontade própria, meio que não deixou a carreira de lado, mas foi diminuindo o ritmo enquanto a carreira do Paul Newman decolou. Então ela era a estrela e de repente a balança pendeu para o outro lado. E fora 1001 histórias que a gente não sabia, a gente nunca soube sobre eles. Por exemplo, o filho, né? Eles têm o Paul Newman, né? O filho do primeiro casamento, o único filho homem, ele só tinha filhas depois disso. O único filho homem dele morreu de overdose e ele dedicou o resto da vida dele a financiar clínicas de recuperação de drogados, clínicas de síndrome de Down, né, que ele tinha esse lado também. Vocês lembram quando ele fez, até hoje, se você vai no supermercado nos Estados Unidos, tem uma série de molho, de ketchup, que chama Newman's Own, que ele financiou, ele foi dono disso, né? Toda a renda do Newman's Own era para financiar essas instituições. Então, assim, a parte de ser um casal que Hollywood todo amava, né? A parte de ser um casal super talentoso, ambos têm Oscars e Tonys e não sei o quê, eles tinham esse lado que eu particularmente não sabia, né? De caridade, de filantropia, de engajamento político. Tem várias e várias histórias do Paul Newman se envolvendo em eleições e sempre do lado positivo da história, né? Então, assim, eu fiquei super
maravilhado com esse documentário, com a história dos dois, e me deu vontade de pegar todos os filmes do Paul Newman e rever na sequência. As últimas estrelas do cinema, The Last Movie Stars, tá lá no HBO Max, pra quem se interessar. Quantos certo? episódios, James? 6 episódios. Ok? É isso? Temos um episódio? Temos um episódio. Yes! Então é isso. Este foi o Cinema Etc. número 37. Se você gostou, não gostou, tem críticas, sugestões, quer participar do nosso bate-papo, mande um e-mail para podcastcinemaetc@gmail.com ou através das nossas redes sociais, @podcastcinemaetc no Instagram e no Facebook. Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Al Masculina e o Esquema Novo com produção da Cotonizio Podcasts. Até o próximo episódio. Beijo, Valeu, gente. Até o Oscar. Beijo. Beijo, gente. Deivinho, te amo. Eu também.